Estamos de volta, é isso aí, o Grande Prêmio, o canal do Grande Prêmio aqui no YouTube e também na GPTV retoma os programas da casa tradicionais para mais uma temporada agora em 2025 e este é o primeiro episódio do WGP, que é o programa do Grande Prêmio feito apenas pelo time feminino da casa e olha, hoje o noticiário chega quente, muita coisa acontecendo aí às vésperas do lançamento coletivo da Fórmula 1 na semana que vem, da apresentação da Williams amanhã também, e outras notícias também, antes da Fórmula 1 engrenar mesmo, né, com pré-temporada e tudo mais. A McLaren, veja só, atual campeã do mundo, sim, ela apresentou o carro hoje, do nada, eles saíram em Silverstone para um shakedown, né? Mas ainda não deu para ver todas as linhas e tudo mais, porque eles saíram com uma pintura camuflada. A McLaren fazendo algum mistério ali antes, né, de começar a temporada. Será que ela vem forte aí para defender o título de construtores e mais, para tentar vencer o título de pilotos? Olha, a gente vai falar muito sobre isso, vai falar sobre a Williams, vai falar sobre o Hamilton, falando italiano já. Ontem ele conseguiu, arrancou aplausos lá na Ferrari, na Ferrari, né, na sua jornada ainda lá na equipe italiana, conquistando corações. Tem muita coisa para falar. A MotoGP também terminou aí a pré-temporada, encerrou seus testes, agora é para valer lá na Tailândia, né, onde começa a temporada 2025, também é pauta do nosso WGP. Mas antes da gente mergulhar em todos esses assuntos aqui, eu peço que, se você estiver vendo o nosso WGP aqui no canal do YouTube, no canal do Grande Prêmio no YouTube, eu vou pedir que você acione o sininho para você não perder nada do nosso conteúdo, que você se torne membro da nossa comunidade, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu e, claro, curta essa atração, deixa o joinha aí, que é muito importante para espalhar a palavra do Grande Prêmio, do WGP, por toda essa plataforma. Agora, se você estiver vendo o WGP pela GPTV, por enquanto, né, nas TVs Smart da LG e da TCL, olha, espalhe também essa notícia para os seus amigos, coloque em grupos de WhatsApp e tudo mais, porque esse ano a GPTV vai bombar. Então, esses são os pedidos iniciais, e agora eu trago aqui para a nossa mesa do GP, do WGP, a Carol Virgílio e a Juliana Tesser, porque a gente vai começar a falar sobre tudo isso do noticiário. E olha, eu temo por esse programa, porque não sei se vai dar tempo, viu? Porque agora, né, com a GPTV, a gente não pode mais extrapolar o tempo, senão o ponto aqui me avisa, e aí é um salseiro danado, né, Carol? Tudo bem, querida? Bem-vinda de volta ao WGP. E traz para mim o seu primeiro comentário. Olá, Eve. Oi, Ju. Olá, todo mundo que já está acompanhando a gente, seja no YouTube, na GPTV. É muito legal esse momento que a gente está começando a temporada. Todas as categorias, assim, né, prontas para começar. A gente já teve o IMSA no final de janeiro. Tudo muito, muito legal, muita coisa, muita novidade. A McLaren lançando um carro do absoluto nada, ninguém estava esperando isso. O macacão preto, eu gostei, achei interessante. Aí tem muita coisa, muita novidade. É legal acompanhar o que as equipes vão trazer para esse ano. A gente já viu, por exemplo, e eu gosto mesmo de falar desse lado mais estético, então é sempre para onde meu olhinho vai. A Ferrari já com uma cor um pouco mais escura no macacão, no uniforme. Vamos ver para onde tudo isso vai se encaminhar. E eu estou bem ansiosa para 2025 no esporte a motor em geral, porque tem muita coisa para a gente fazer. É verdade. Eu também gostei, viu, Carol? Também gostei. Aliás, eu gostei até da camuflagem. Eu achei bem bonitinho a camuflagem da McLaren. Eles não vão deixar essa pintura, né? Vai vir aí o clássico, né? Laranjão e tudo mais, ok. Mas, assim, eu gostei, né? A Red Bull costumava fazer isso há algum tempo, né? Quando as equipes tinham mais tempo para essas coisas, mas não tem, né? Então a McLaren lançou esse carro, né? Revelou algumas coisas dele. Não dá para ver muito bem o que mudou, nem nada, obviamente, mas assim, já dá
um temperinho, né? Tudo bem, Ju? Eu não consigo imaginar o que você vai falar do seu destaque final, mas eu te dou a palavra, tudo bem? Traga, então, o seu comentário inicial. Tudo bom, meninas? Pessoal que acompanha a gente. Pois é, a pré-temporada da MotoGP já acabou, né? Começou outro dia, aliás, não teve intervalo, uma semana foi Malásia, na semana seguinte foi Tailândia, agora acabou. E aí tem uma semana de descanso e depois já é semana de corrida. Então, eu acho que esse ano foi tudo muito mais apressado. Tenho a impressão que a temporada passada acabou na semana passada e agora a gente já vai começar um campeonato novo, né? Nem dormi quando acordei, já tinha que começar tudo de novo. Mas é uma temporada que promete uma grande movimentação, né? Eu acho que a Ducati fez a opção depois de dias de debate, que não era bem um debate, né? O Pecco admitiu que andou dando uma mentira aí, porque desde o começo estava claro que era o motor da GP24, mas eles optaram por seguir com o motor da moto passada, o que significa que a gente vai ter as 6 motos da Ducati bastante parelhas, né? No ano passado a gente teve uma diferença maior entre elas, isso não vai acontecer agora, então tendo mais paridade entre elas, pelo menos a gente pode contar uma briga entre as Ducatis. E aí vamos torcer para o resto das equipes confirmarem aquilo que elas mostraram na pré-temporada, né? Crescimento de Honda e Yamaha. A situação da Aprilia eu acho um pouco mais difícil de ler, porque o Jorge Martin perdeu a pré-temporada inteira. E a KTM, eu acho que a dificuldade está no bolso, né? Se ela sobreviver à falência, então talvez dê para fazer alguma coisa, mas esse vai ser um desafio extra para o pessoal de Matterhofen. Mas, por enquanto, a MotoGP promete bastante animação nessa temporada. É verdade, você tem razão, a MotoGP foi que nem aquele meme, né, da Fernanda Torres. Olha o tempo passando, ó, passou. Né? Igual a MotoGP foi assim, ó. Quando a gente viu, acabou a pré-temporada da MotoGP. Aconteceu muita coisa, né? Acidente, o campeão do mundo fora, o Marc Marques dominando aí esses últimos dias. A gente vai falar muito também na sequência desse programa, analisar essa pré-temporada da MotoGP e também fazer uma projeção para o início da temporada, que agora é para valer, né? E também tem uma coisa que eu quero falar da MotoGP, que tem a ver com a Fórmula 1, que é o lançamento, né? Porque a MotoGP fez também um evento grande lá na Tailândia, né? No último final de semana, divertidíssimo, né? Com todas as motos e tudo mais. Então a gente precisa falar sobre isso também, viu, Juliana? Para entender como. Achei carismático, viu? Já antecipo que eu achei carismático. Eu gostei, eu achei bem divertido, achei que o lugar que eles escolheram também foi bem legal. Foi bem. Tuk-tuk puxando assim, MotoGP, muito criativo. Então, eu acho que a pode aprender muito com esse lançamento. É claro que assim, não dá para colocar um Fórmula 1 num tuk-tuk, né? Mas dá para tentar. Vai saber, né? Você põe na carretinha ali e sai puxando. Talvez seja um pouco mais difícil de puxar, vai ter que ser 1 a 1 e tal, mas, né? Vai que... Mas eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia, vou falar para você que eu gosto da ideia. Então, a gente vai falar sobre isso também aqui no WGP, mas eu começo com a McLaren, né? Eu queria a McLaren do tuk-tuk? Queria, né? Mas ela resolveu aparecer do nada, né? Na verdade, assim, não é que foi do nada, né? A gente vai falar. Ontem à tarde, a McLaren começou a soltar algumas coisinhas nas redes sociais, né? Aquele olhinho, aquela coisa, olha, vai acontecer alguma coisa. Né? Então, assim, a princípio, a gente pensa assim, olha, eu acho que eles vão mostrar o macacão, né, capacete, essas coisas todas que todo mundo está fazendo nessa semana, né? E deixando aquelas pistas, né? Aquela coisinha para dar aquele água na boca de todo mundo, né? Para todo mundo ficar, né, apreensivo. Tem muita gente aí com saudades do esporte a motor, da Fórmula 1, da MotoGP e tudo mais. Então, assim, vai deixando aquelas migalhinhas ali para, né, alimentar a nossa ansiedade. Mas eis que hoje a McLaren estava lá em Silverstone, nessa quinta-feira, para um shakedown do novo carro, né, do carro para a temporada 2025. Ele chegou todo camuflado, né, ela chegou fazendo algum mistério e tal, mas a verdade é que o Lando Norris foi o primeiro aí para a pista, né, e o Oscar Piastri também, né, os dois dividiram ali os primeiros trabalhos da McLaren lá em Silverstone. Foi digamos assim, uma semi-apresentação, né? Depois eles deram entrevistas, né? Alguns jornalistas participaram também lá na Inglaterra e tal. Então, foi uma semi-apresentação, digamos assim, da McLaren, porque a pintura definitiva, claro, né?
vai acontecer na semana que vem, no lançamento mesmo da Fórmula 1. A Fórmula 1 vai fazer uma apresentação de todas as equipes, da temporada em si, né, em comemoração aos 75 anos de história. Mas a McLaren foi danada e se tornou a primeira equipe a apresentar, digamos assim, o seu projeto, né, que é o MCL 39, carro que ela pretende defender o título de construtores e talvez aí conseguir, enfim, o título de pilotos, né? Então, assim, o carro veio né, nessa pintura esquisitinha aí, né, com meio preto e laranja e tudo mais. Assim, apesar dela ser bem excêntrica, né, a camuflagem, eu gostei dela. Eu achei interessante. Até gostaria que eles mantivessem, mas isso não vai acontecer, né? Eles devem ter pensado em algo também, enfim, para compor aí o carro com que eles pretendem, então, defender esse título e ir para a luta, né, com os dois pilotos do Mundial de Pilotos. E eu chamo agora a Carol para comentar, porque ela falou no início, né, que esse tipo de coisa, essa coisa mais visual, chama a atenção dela, design, né, sabe como é que é, né? Então, assim, a Carol vai falar um pouquinho do que ela achou desse carro, mesmo que a gente tenha visto de longe, né? As fotos não dão muita, assim, não trazem muitos detalhes, obviamente, né? É fotografado sempre de longe e tudo mais, mas dá para pescar uma coisa aqui e outra ali, né, Carol? É isso, Eve, dá para pescar. Eu acho que eu gosto dessa pegada que a McLaren está tendo. Eles já vêm, a gente acompanha, né, toda a comunicação da equipe trocando, a gente percebeu isso muito com a Ferrari. A virada do ano para a Ferrari foi muito marcante, assim, no sentido da sua comunicação visual mesmo, de material para as redes e tudo mais. E a McLaren também foi um pouco nessa linha. Eles apostaram nessa coisa um pouco mais sombria, uma coisa um pouco mais puxada para o lado mais escuro. Eles usam, acho que é steel que eles falam, uma coisa um pouco mais metalizada, uma coisa mais puxando para o preto ao invés do laranja. Mas eu acho também, eu concordo com o que você disse, eu acho que a gente não vai ter um carro preto da McLaren para a temporada. Não é isso que vai acontecer. Mas eu acho que eles arriscaram um pouco nessa pintura para essa camuflagem. Eu acho que ficou bom. Eu gostei também. Eu tendo a gostar das pinturas de camuflagem das equipes, porque elas são sempre muito mais ousadas e mais interessantes do que a pintura que a gente vê na temporada. Porque depois a gente vê com todos aqueles patrocínios, às vezes uma coisa não funciona muito bem com a outra, fica uma coisa meio demais, assim. A gente sabe que para esse lado, algumas empresas, a gente vê também, voltando na Ferrari, a gente sabe que, por exemplo, a HP não abre mão do seu azul. Então, a gente vê isso com muitos patrocinadores das equipes, mas eu acho que eu tendo a acreditar que a McLaren ela não vai puxar um carro preto, vai ser mais laranja, vai ser tudo mais legal. E o interessante é ver justamente o carro de fato indo para a pista, né? O carro, a gente vendo de verdade esse carro, o carro que vai competir na temporada, a gente sabe que tem ajustes por fazer, tem os testes oficiais de fato para garantir que está tudo no lugar. É interessante ver, eles já disseram, né, que tá diferente, eles sabem que o carro que terminou ano passado não é esse carro, eles já tiveram as suas melhorias, já tiveram os seus ajustes todos, e a conclusão de que basicamente todo mundo vai ter avançado um pouquinho, e a expectativa de será que a McLaren vai de fato continuar se destacando, né, continuar liderando esse campeonato, veremos a partir dos cenas dos próximos capítulos. É verdade, né? Porque a Fórmula 1 não é tão rápida quanto foi a MotoGP, que já terminou a pré-temporada, né? Porque a gente ainda vai para essa pré-temporada no final do mês, né? Ainda tem toda uma sequência aí de apresentações e o lançamento da Fórmula 1 e tudo mais. Mas a McLaren, assim, né? Ela foi campeã no ano passado, né? Então, assim, com um carro muito,
muito especial, né? Eles mudaram esse carro ainda na primeira parte da temporada, com uma revolução ali aerodinâmica, principalmente, né, em termos de asas, né? Então, assim, eles conseguiram mudanças importantes na asa dianteira, na asa traseira. Depois eles tiveram de voltar atrás, né? Porque a concorrência não é fácil na Fórmula 1, dura mesmo. Mas, de qualquer forma, o carro foi muito forte ao longo do ano, né? Eles perderam muitas oportunidades, mas o carro foi muito forte, muito constante ao longo da temporada. Mas para 2025, a McLaren decidiu mudar um pouco o conceito, né? Pelo menos foi o que eles estavam falando hoje mais cedo, né? Durante o evento, que eles mudaram algumas coisas, mudaram o conceito do carro, tentaram aprimorar também outros elementos e tudo mais. E eu vou chamar a Ju aqui, porque lá na MotoGP, a Ducati, que é a campeã, né, que é a equipe que domina, né, na verdade, a MotoGP e tudo mais, ela passou por um dilema, né? Ainda passa, né? Se ela vai mudar, se ela não vai mudar, se ela vai usar a segurança de 2024. Ô, Ju, me parece que a Ducati está indo na bola de segurança, mas a McLaren nem tanto, né? Vemos um risco nisso? Eu já falei isso em algum sprint, eu não consegui entender qual é o sentido do que a McLaren está fazendo. Porque eles falam de mudar bastante. Então, tem gente que precisava mudar o carro e está falando que está mudando pouco, e eles que não precisavam quer mudar muito. Eu não entendi muito bem qual é a lógica, não. Mas eu acho que a filosofia da Ducati está mais certa. Porque no caso da MotoGP, o que a gente tem aí, tem um regulamento mudando para 2027. Então a MotoGP congelou o regulamento. A moto que for, o motor, né, que for homologado agora na primeira corrida de 2025 vai ser o mesmo que vai terminar a temporada 2026. Então, acho que o temor da Ducati era mais esse, de você homologar um motor na esperança de que você conseguisse solucionar os problemas que ele apresentou. Ele era melhor em potência, mas eles não estavam tão satisfeitos com a performance na freada. E aí tinha esse temor de, se eu não conseguir resolver, como é que vai ficar? Eu vou ficar 2 anos arrastando corrente? Talvez se fosse uma temporada só, eles tinham tomado uma decisão diferente. Mas, e o Pecco disse várias vezes que a moto de 2024 era uma obra de arte, era um projeto basicamente perfeito. Então, você não tinha muita margem de melhora. Eu imagino assim, a McLaren não deve encarar o carro dela como um carro perfeito, porque afinal ela não ganhou o Mundial de Pilotos, ela não dominou a temporada. Então, tinha o que ser mexido, mas eu não consigo entender qual é a lógica de querer mexer tanto num carro que foi o campeão do Mundial de Construtores, né? Para mim não faz muito sentido. Acho que está se arriscando bastante, mas eu espero que eles acertem também, porque eu acho que a temporada passada foi muito mais agradável quando a gente viu esse crescimento de McLaren, de Ferrari, teve disputa entre eles. É muito mais legal quando você vê um campeonato disputado do que você vê um campeonato dominado por alguém. No caso da MotoGP, a gente tem um domínio de marca, mas a gente não tem um domínio de piloto. Né? Então, pelo menos você tinha alguma disputa. Na Fórmula 1, às vezes a gente tem o domínio da marca e do piloto também, então complica mais um pouco. Então é melhor quando você tem mais gente ali podendo estar envolvida na briga. É verdade. O Ju, você falou sobre o domínio de piloto, né? A gente vai chegar lá ainda, mas sabe, tá aqui, ó, para eu perguntar. Coçou minha garganta. A MotoGP também está correndo um risco, hein? Eu não vou falar nada, depois a gente fala sobre isso, mas, né? Depois falaremos sobre isso. Tá levemente lascado, mas vamos esperar. Vamos esperar. Mas eu concordo com você. Eu acho que a McLaren está correndo um riscozinho aí, sim, porque ela fez um carro muito, muito bom. O regulamento não mudou, né? Então, assim, a gente não tem uma grande mudança de temporada para temporada, né? Então, basicamente, tudo aquilo que deu certo em 2024 pode dar certo de novo em 2025, mas a McLaren quer um risco, né? E eu lembro que a Red Bull fez isso no ano passado, né? Então, assim, ela dominou aquela temporada de 2023 com um carro que era também, né, uma obra de arte, uma coisa fantástica, aquele carro do Verstappen, né, que empilhou vitórias e coisa e tal. E no ano seguinte, eles decidiram mudar o conceito, né, explorar outros elementos do regulamento, aprofundar também em algumas outras questões aerodinâmicas e acabou tirando essa identidade do carro. E eles tiveram muitos problemas em várias pistas por causa disso, né? E daí tiveram de ir mudando o carro ao longo da temporada. Então, assim, tem sempre o risco de você cometer um erro, né? Nesse ponto. Então, assim, vamos ver o que a McLaren vai fazer, mas eu lembro também que a McLaren
tem um excelente departamento de desenvolvimento e aerodinâmico, né? Eles mudaram algumas coisas no ano passado, mas todas as mudanças que eles fizeram no carro, mas principalmente, né, aquela a partir do GP de Miami, mas todas as outras, né, atualizações e tudo mais, deu tudo certo. E praticamente só a McLaren viveu isso, né? Porque todas as equipes, em alguns pontos, né, foi naturalmente, né, foi atualizando os carros, aquela coisa toda, mas cometeu muitos erros, né? Algumas equipes cometeram muitos erros nesse sentido. A Ferrari, a própria Red Bull, a Mercedes nem se fala, mas a Mercedes e outras equipes. Mas a McLaren não. Todas as atualizações que eles levaram para a pista, todas elas funcionaram, né? E no caso, é difícil a gente imaginar a McLaren errando, mas existe um risco. Ô, Carol, eles gostam de viver perigosamente? Desnecessariamente vivendo perigosamente, né? Eu concordo com o que você disse, com o que a Ju disse. Eu acho que, sabe, é o último ano desse regulamento. É uma coisa, sabe, deu tão certo ano passado. Você vai arriscar. Eu entendo a busca por sempre querer melhorar, sempre querer achar aquele milésimo de segundo a mais que vai fazer toda a diferença na temporada, mas já tá tão bom. Eu entendo muito bem o nosso desespero do lado de cá, porque a gente quer, de fato, ver uma temporada competitiva, a gente quer ver todas essas equipes que já estavam lá. E a gente teve uma temporada de 2024 muito boa, apesar do início ter sido dominado ainda, de fato, pelo Verstappen. A gente viu uma temporada muito mais competitiva do que nos últimos anos, e isso, obviamente, a gente quer que isso se repita todos os anos, porque é gostoso de acompanhar, é mais interessante de acompanhar, e eu acho que a gente vê a McLaren tentando se lançar, se arriscar um pouquinho mais, a gente fica como tipo, não vai, calma, volta, vamos manter o nível de 2024 que já tá ótimo, sabe? Mas claro, faz todo sentido eles quererem e desenvolver e garantir que tudo seja o melhor possível, tenha o melhor desempenho possível, porque aí, como vocês disseram, ainda não tem um título de pilotos na sua cartela ali de conquistas na Fórmula 1 recente, claro, e isso com certeza fez a diferença. A gente discutiu muito sobre isso ano passado, sobre como faltava muito uma postura da McLaren de fato se decidir o que ela queria da vida para esse título de pilotos. Não deu certo, então a gente espera que em 2025 ela ainda tenha as condições de brigar e que as outras equipes também tenham condições de brigar, claro, para que a gente tenha um campeonato bem interessante, agora que a gente tem tudo zerado, né? Porque ano passado a gente teve a vantagem do Verstappen e conseguiu se segurar na ponta do campeonato até o final. Esse ano a gente começa com tudo zerado e com a expectativa de que os carros estejam mais ou menos no mesmo nível para a gente ter, de fato, alguma coisa mais competitiva, mas veremos o que a McLaren vai aprontar, porque, olha... Teremos. Mas olha, e tem um ponto dentro da McLaren que é a dupla de pilotos, né? Principalmente o foco ainda está no Lando Norris, né? Ele passou boa parte das férias dizendo que ele estava pronto, que agora ele sabia o que tinha de fazer, que esse ano vai ser dele, né? Porque ele aprendeu muito no ano passado, ele viu que tinha que havia, né, coisas que ele podia melhorar, né? Então, assim, lidar melhor com a pressão, lidar melhor com esse Verstappen, com os demais adversários. É claro que tendo um carro vencedor desde o início facilita o caminho, né? Mas, Ju, podemos acreditar em Lando Norris? Dá para acreditar em Lando Norris, nessa transformação? Porque a coisa é pegada, né? Você tem que usar tudo que você tem ali nesse campeonato, né? Então, assim, é assim nas grandes categorias. Tem gente que também vai ter que se preocupar muito lá na MotoGP. Eu acho que a gente pode até fazer alguns paralelos, né, Ju? Do que esperar desses caras. Quando você estava falando dele dizer que agora ele sabe o que ele tem que fazer, a primeira relação que eu fiz foi Maverick Viñales. Porque Maverick Viñales, quando ele estava na Yamaha, tipo, depois de 300 anos na Yamaha, teve um belo dia que ele chegou e falou assim, eu não sei largar com essa moto.
Cara, mas você tá aí há trocentos anos, como é que você não sabe largar com essa moto? É mais ou menos a mesma coisa que o Lando Norris, né? Tem trocentos anos que tá ali, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Como é que você não sabia antes? Acho que é um ponto curioso. Eu acho que o Norris é um bom piloto. Eu acho que de vez em quando falta para ele fazer as coisas com um pouquinho de raiva, né? Fazer as coisas com um pouquinho de ódio, de repente. Porque, às vezes, quando você fica sendo muito bom menino, você se lasca para todo mundo. Então, acho que é assim na vida e é assim no esporte também. Então, às vezes, você precisa fazer as coisas querendo mesmo se impor, sabe? Querendo mostrar que, opa, peraí, comigo você não vai mexer, sabe? E eu acho que, às vezes, o Norris deixa passar essas oportunidades. Mas eu acho que ele é um bom piloto. Acho que ele mostrou no ano passado que ele era um bom piloto, mas ele também mostrou no ano passado aonde ele precisava melhorar. E eu não acho que a questão que ele precise melhorar está em pilotagem. Eu acho que é uma questão comportamental mesmo. Acho que é uma questão da maneira como ele quer fazer as coisas, né? Da maneira como ele, às vezes, deixa de se impor, como às vezes ele se deixa dominar. Então, acho que é isso que ele precisa mudar para 2025. Mas eu espero que essa conexão com o Viñales esteja só uma coisa de passagem na minha cabeça e não fique por aí. Porque o Viñales, por exemplo, se você me disser, você confia que o Viñales vai ser o cara? Não confio, porque todas as vezes que eu confiei no Viñales, deu errado. Então agora eu nunca mais vou apostar nem 50 centavos no Maverick Viñales. Eu prefiro ser surpreendida por ele do que tentar acreditar que vai dar certo. Mas eu acho que o Norris ainda não chegou nesse ponto. Eu acho que a gente ainda pode ter um pouco de esperança de que agora que ele sabe o que ele está fazendo, que agora que ele sabe o que ele tem que fazer, ele consiga dar essa volta por cima. Mas eu acho que seria mais difícil se ele não fosse um bom piloto. Ele é um bom piloto. Ele precisa resolver a parte do comportamento dele. A maneira como, às vezes, ele se coloca de um jeito que ele se põe numa posição mais frágil do que ele poderia estar. Então, acho que se ele conseguir solucionar isso, daí a gente vai ter um piloto muito mais osso duro de roer. E aí, Carol? Apostamos em Lando Norris ou ele está mais para o Maverick Viñales? Olha, eu não sei. Eu concordo que ele é um bom piloto, mas eu tenho dificuldade, viu? Tenho dificuldade. É que ele não foi descoberto pela Paris Hilton, né, Eve? Daí isso aí conta contra ele, entendeu? Porque se ele tivesse esse marco no currículo dele, aí a gente ia poder confiar um pouco mais. Como isso não aconteceu, aí a posição dele fica um pouco mais frágil mesmo. Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe o que me pega muito? O cara é fã do Valentino Rossi, Ju. Porque isso daí não entra na minha cabeça. Você aprendeu alguma coisa com ele, né? No caso, assim, você podia gostar do amarelo, você podia gostar que ele era feliz, você podia gostar que ele era vitorioso, mas assim, você não lembrou que ele trocou sopapo na beira do pódio, você não lembrou que, assim, às vezes, né, deu no Gibernal, acontece, assim, às vezes ele perdeu os momentos de mais ódio, entendeu? Às vezes ele assistiu o Valentino nas corridas onde ele estava mais calminho e esqueceu de assistir as corridas mais importantes. De repente, vale a pena mandar um DVD para ele, né? Fazer um compilado dessas coisas. Falar, amigo, se liga que este aqui é o original, entendeu? Este moço usa este exemplo. A versão boazinha tá agora, que virou pai de família, acorda cedo para levar as crianças na escola e tal. Mas você ainda tem um tempo para chegar lá. Então, eu acho, sinceramente, sabe, isso não entra na minha cabeça, entendeu? Porque, né, então assim, falta ali um pouquinho, uma dosezinha de, né, um sangue quente ali, né, uma coisa, né, é por isso que eu não consigo também acreditar 100%. É que mirar no Rossi e acabar no Viñales é complicado, né, então, isso é um problema, eu quero te ouvir, Carol, sobre isso, quero que você entre nesse debate. É difícil. Eu também tenho certa dificuldade em acreditar que o Lando Norris vai desencalhar quase, eu acho que é o termo que dá para usar, porque eu acho que se... É aquela coisa, né? A gente sabe, esses caras, eles se preparam, tem a vida inteira, basicamente, dedicada para estar ali. A gente entende que toda uma postura de que, quantos anos passaram e ele sem qualquer menor chance de disputar um título, aí Miami veio e quase que, né, dá um tapa na cara e fala, não, esse ano vai dar, só que ele não estava preparado para isso. E eu não entendo, porque a gente teve o ano 2024 inteiro ele falando, vou mudar. Aí a gente teve o intervalo da temporada, eu vou mudar, agora eu sei o que fazer. Isso não aconteceu absolutamente nada de diferente. Ele continuou sendo exatamente do mesmo jeito, sem brigar onde deveria brigar, sem
enfim, sem qualquer mudança, qualquer expectativa de melhora. Tanto que chegou uma hora que a gente simplesmente largou a mão, falou, realmente não tem como, não vai rolar esse ano, vai ficar na mão do Verstappen mesmo, não tem a menor chance. Até a McLaren largou mão, eu não lembro se foi depois do GP em Interlagos ou se foi antes, eu acho que foi depois que eles falaram, a gente nem queria esse título de pilotos mesmo, tiveram a coragem ainda de vir e falar um negócio desse, sabe? Então, realmente, eu não sei se eu acredito tanto assim. Eu acho que eu ainda não tô tanto pro lado igual a expectativa da Ju, a expectativa nula da Ju em cima do Vinhales, mas eu acho que ele tá na régua toda, ele tá um pouquinho mais para lá do que pro lado que deveria estar, né? Então, eu vou ficar em cima do muro mesmo, sem muito medo, porque realmente não dá para esperar muita coisa, eu acho. Eu prefiro ser surpreendido. Tô bem nessa linha mesmo. Vamos ver se ele vai ser o Vinhales ou ele vai assumir de vez o ódio e, sabe, se inspirar de verdade quando o Valentino estava nos seus dias mais invocados, né? Mas vamos ver. Porque realmente, se isso acontecer, aí teremos um campeonato, ou teremos a chance de um campeonato mais divertido, né? Se isso realmente se confirmar. Mas esperemos, né? Esperemos. Olha só, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre lançamentos, expectativas e tudo mais, vamos de Williams, né? Porque a Williams vai apresentar sim o carro amanhã direitinho, ela já está anunciando isso há muito tempo, não vai ser de repente, olha, temos um carro aqui na pista, não vai ser assim. Então amanhã está marcada a apresentação do carro da Williams, né, que é uma equipe que vem cercada de expectativas, né, porque tem uma dupla muito forte, né, formada por Alexander Albon e Carlos Sainz, né? O Carlos Sainz, depois que se viu fora da Ferrari, andou aqui e ali, conversou com muita gente do grid, e no fim ele acabou convencido por James Vowles, o chefe da Williams, nesse momento, de que a Williams é o projeto mais ambicioso do grid, é um projeto que tem muito potencial, né? Porque a Williams vem numa crescente em termos de investimento em estrutura, né? Então, assim, o Vowles mudou muita coisa lá dentro da Williams, melhorou a parte estrutural, criou departamentos, foi atrás de gente muito competente, estreitou os laços com a Mercedes também, né? Para também usar ali o conhecimento, principalmente em termos de motor, né? Da Mercedes. E aí o Carlos Sainz falou: olha, pode ser um bom lugar aqui para, né, retomar a minha posição aqui no grid, né? E nessa semana a Williams também anunciou um patrocinador master, né? Então, assim, é a primeira vez que eles têm um patrocinador master em quase 5 anos, e assim, as coisas estão crescendo lá dentro da Williams. De fato, há um potencial grande para essa equipe, e amanhã eles vão apresentar o carro. E aí eu te pergunto, viu, Carol, o que achamos desta Williams? Dá para, ao contrário de Lando Norris, ela já dá alguns sinais, né? Ela já começa a nos convencer. Será que a gente vai ser convencida? Será que seremos convencidas, assim, tal qual foi o Sainz por James Vowles, de que, olha, pode dar bom? Pois é, né? Porque assim, a gente sabe que a situação de Carlos Sainz não estava favorável. Ele esperou demais para fechar seus contratinhos e fechar um lugar para ele na temporada 2025, mas, de alguma forma, James Vowles conseguiu convencê-lo de que o projeto da Williams é um projeto interessante. Ano passado, eu acho que as coisas, não sei se andaram um pouco para trás para Williams, mas deram pelo menos uma desacelerada, porque eu acho que 2023 foi um ano um pouco melhor para eles, mesmo com o Logan Sargent ali, o Albon conseguiu seus pontinhos, acho que eles estavam levemente mais motivados em 23 do que 24. 24 a gente viu muita coisa acontecendo, né? Muita quebra, muita batida, a Williams, né? O que está acontecendo na corrida? A Williams com certeza já bateu, a Williams com certeza já foi para o muro em algum momento, e foi basicamente a história da temporada. Mas eu acho que a Williams
tá levemente encaminhada para um projeto interessante. Eu não sei se esse ano a gente vai ver alguma, né, alguma mudança muito drástica, assim. Eu acho que com certeza o Carlos Sainz nesse carro vai conseguir extrair muito mais do que extraíram Logan Sargent e Franco Colapinto, apesar do Colapinto ter conseguido um bom desempenho, muito acima do Logan Sargent. O Carlos Sainz é obviamente muito melhor do que ele. Eu acho que ele vai conseguir extrair muito mais desse carro do que o argentino. E eu acho que a dupla é boa. Eu acho que a dupla de pilotos é interessante. Eu acho que eu acho que os dois estão bons nessa coisa de dar, não de dar o feedback, de dar o retorno, de fazer os ajustes necessários. Eu acho que a sincronia dos dois pode ser muito mais compatível do que com os outros companheiros do álbum. Então, eu acho que, assim, eu não acho que vai acontecer da noite para o dia, não vai ser uma coisa que a gente vai ver resultado. Imagino que não, pelo menos nessa primeira metade do ano. Se a gente tiver alguma melhora, muito provavelmente na segunda parte da temporada. Mas eu acho que é um projeto interessante. Eu acho que o Sainz não teria ido para lá se não fosse, ou se pelo menos ele não confiasse na palavra e nas pessoas que estão lá. A gente sabe que essas coisas, esses contratos não acontecem vou ali. Não, teve muita análise por parte do Sainz e da sua equipe, de quem gera a carreira dele, de acreditar nesse projeto. A gente sabe que tem a sua cláusula lá, de que talvez se alguma outra equipe tiver disponível o seu lugarzinho, talvez dê para ele largar a Williams e mudar de equipe, mas de alguma forma ele acredita nesse projeto e eu acho que faz sentido acreditar que dá para melhorar e, assim, com certeza tem margem para melhor ali. Veremos se isso vai de fato acontecer. Eu acho que não vai acontecer esse ano. Eu acho que esse ano a gente vai acabar vendo menos o Sainz em destaque, assim. Quando ele marcar um ponto, vai ser uma coisa extraordinária, daquele jeito que as pessoas comemoram quando as equipes mais do fundo do pelotão marcam. Mas, quem sabe, com essa dupla, a gente consiga ver a Williams dando um passinho à frente na segunda metade da temporada. Verdade. Eu queria ouvir a Ju também sobre isso e vou adicionar o seguinte também. A Williams, o fato dela não investir em um piloto pagante, né, o que já é uma grande questão, né, é um bom sinal, assim, é um sinal de que, opa, acho que a gente pode pensar em outros elementos aqui, já pode, sabe, a expectativa já aumenta só por esse fato, né, da Williams, por exemplo, ela poderia ter pensado num piloto pagante ali, aquela coisa de sempre, tal, um Logan Sargent e tal, ou até mesmo o Franco, né, e coisa e tal, mas não, ela, claro que o Franco veio depois, mas assim, ela optou mesmo por um cara top, né, do grid, um cara que tem muita experiência, um cara vencedor de corridas e tudo mais, e isso é um bom sinal, né, Ju? Como é que você... Eu queria te ouvir também sobre isso, e sobre esses sinais assim, que a Williams vem dando. Será que dá para acreditar nela, pelo menos, mais do que do Lando Norris? A minha memória não é exatamente das melhores, mas eu não consigo me lembrar qual foi a última vez que a Williams teve uma dupla de pilotos de verdade. Né? Porque ela tinha alguns pilotos ali que não davam. E eu acho que é uma economia muito à base da porcaria, sabe? Porque, tudo bem, você traz um piloto que paga, mas ele te prejudica completamente nos resultados. Então, além de você não ganhar o dinheiro, né, da posição no Mundial de Construtores, tem também a questão que você está perdendo, porque você não tem visibilidade. Se você não tem visibilidade, você não tem patrocinador. Então, não acho que seja economicamente o lance mais inteligente. Eu acho que a partir do momento em que você coloca um piloto de verdade como o Carlos Sainz, ao lado do Albon, que é outro piloto de verdade, eles vão lutar por resultados melhores, o que significa que vai ter mais gente olhando para o Williams. Se tem mais gente olhando para o Williams, vai ter mais gente disposta a patrocinar, a colocar dinheiro naquela equipe. Então, a parte que você está perdendo por não ter um piloto pagante, você está literalmente perdendo entre muitas aspas, porque você vai ganhar do outro lado. Então, acho que é uma escolha que demorou a chegar, e eu acho que o ano passado, apesar da gente ter tido muitos acidentes, eu acho que eles tiveram uma pequena amostra, né, do que seria você ter um piloto mais talentoso, mais capacitado ali, formando parte da tua equipe. Então, eu olho para a Williams com animação. Eu acho que já no ano passado eles tinham mostrado algumas coisas interessantes, e acho que ter dois pilotos de ponta, dois pilotos bons de verdade,
eu acho que vai ajudar a equipe a se desenvolver, a mostrar mais coisas, e aí quanto mais você aparece, mais dinheiro você tem, quanto mais dinheiro você tem, mais você se desenvolve. Eu acho que, claro, a Fórmula 1 funciona num esquema diferente da MotoGP, né? Na MotoGP a gente tem lá um sistema de concessões que foi feito para beneficiar quem está lá atrás. Então você acaba acelerando esse processo de desenvolvimento. A Fórmula 1 não tem isso. Então eu não imagino que a Williams vai dormir um dia lá no fundo da tabela e acordar no outro na liderança pressionando a Red Bull. Acho que é um processo. Mas se você nunca começa esse processo, você não vai chegar ao final dele nunca, né? Então eu espero o Williams que consiga dar um passinho, de repente se converter mais ali em alguém no meio do pelotão de forma mais consistente, pressionando a galera mais para frente. Acho que seria muito mais legal ver o Williams nessa situação, e mais condizente com a nova realidade também, de 2 pilotos bons, mais dinheiro, um projeto mais sólido. Acho que está na hora também, né, da Williams voltar a ser a Williams que a gente conheceu. É verdade. O Gil, estava pensando sobre o que você falou no começo das duplas, e lembrei assim, porque a Williams teve, né, alguns caras ali que não dá, né? Sergei Siroti, né? Então, assim, teve uns caras ali que foi difícil, né? O Sargent, o nosso querido Nicolas Latifi, né? E tal. Mas, antes disso, ela teve George Russell e Robert Kubica. O Kubica foi a última dupla, de verdade, né? Que ano que foi? Foi em 2019, né? E antes então, mas disso... o Kubica todo estrupiado, ele continua sendo melhor do que essa galera pagante que eles botaram depois. Sem dúvida. Mesmo que ele ainda tivesse com gesso, eu acho que ele seria melhor. Sem dúvida, eu concordo. E antes disso, veja só, antes disso, Felipe Massa e o Valtteri Bottas. Né? Que, assim, o Val, ele tem os seus problemas, né? Mas ele é melhor do que esses caras. Então, assim, mas a gente claramente vê que rolou um desnível sério depois que eles perderam o carisma do Bottas, né? Sim. Então, acho que isso, na verdade, que deixou saudade. Sim, verdade. Eu vou voltar a um assunto meio antigo, mas eu estava de férias quando eu vi a notícia de que a Williams, a Mercedes proibiu os nudes do Val, gente. Como assim? A Mercedes não sabe brincar, né, gente, sem criatividade. O Wolff tá virando uma pessoa muito estranha. Muito estranha, desagradável, exatamente. Né? Desagradável. O menino desagradável, mostrando a bunda para todo mundo, e agora ele vai poder fazer isso? Carisma puro, entendeu? Com aquele mullet dele, entendeu? Então, assim... Aquilo era ruim mesmo. Até agora, o Toto tá ficando uma pessoa muito amarga, sabe? Ele tá ficando uma pessoa muito amarga. Ele precisava mudar. É claro que a vida não foi muito, muito boa para ele, muito boa em termos, né? Para ele, né? Mas, pô, também proibiu o Val de aparecer pelado, que é isso, né? Olha, acho que foi um pouco exagerado também, viu? Já também fiquei assim, cara, que é isso? Como assim? Não se intrometa na liberdade do menino. E como é que ele vai fazer aquele calendário pintando agora? Exatamente. O calendário tem toda uma causa né? Tem beneficente, ele vai doar o dinheiro para as entidades e coisas do tipo. Aí não pode mais. Não era mostrar a amargura nesse coração. Tinha uma razão, tinha uma razão. É uma amargura, assim, eu não tô gostando disso. Sabe, eu entendo os problemas, mas, cara, não dá, né? Não dá. Pode ser que o patrocinador não goste muito? Pode ser, mas sabe, né? Não é como se ele tivesse feito isso vestindo a camisa da Mercedes. Exato. Então, assim, vamos parar com essas coisas, né? O mundo é mais feliz, né? Com as pessoas livres aí, fazendo o que quer. Então, assim, cuidando da própria vida, né? Então, sabe, Toto, francamente, né? Francamente. Que é isso? Amanhã, então, a Williams apresenta o carro, sexta-feira, né? No comecinho do dia, lá em Silverstone também. Fique ligado, grandepremio.com.br, acompanha tudo, né? Traz todas as novidades da Williams, análise, vídeos e tudo mais. É a partir das 6h30 da manhã, né? No horário de Brasil. É um horário belíssimo, né? Mas
é o horário da Williams, então, nesta sexta-feira, e vamos ver o que a Williams traz de novidade, porque ela está realmente cercada de muita expectativa para 2025. Olha só, eu queria trocar um pouquinho de assunto, mudar de Fórmula 1 para MotoGP, porque a MotoGP terminou aí a sua pré-temporada. A gente falou isso ao longo do programa, né? Que foi super rápido, né? Então a pré-temporada foi dividida em duas partes. Primeira parte na Malásia, segunda parte na Tailândia, onde o campeonato começa também no comecinho, já no início de março, aí é para valer mesmo. E o Marc Marquez, né, que hoje é piloto de fábrica da Ducati, foi o grande nome dos 2 dias de testes, né? Ele liderou esses 2 dias de testes e já deixa uma pulguinha atrás da orelha. Eu vou chamar a Ju aqui para falar sobre isso, porque assim, no ano passado, né, Ju, quando ele foi para a Gresini, mas o Marc Marquez vai ganhar, porque a Ducati é a moto que domina e tal. Ele não estava pilotando a moto de fábrica mesmo, mas mesmo assim era uma moto muito competitiva. Agora, dessa vez, Ju, não sei, hein? Dessa vez ele começa mais forte, né? Já ali integrado, me parece, bastante dentro da equipe, né? Tendo as mesmas sensações do Pecco. Olha, isso aí isso aí me chamou a atenção, viu? E, rapaz, o menino já se estabeleceu aí. O que achamos, Ju, desse Marc Marquez? Favoritaço já? Já dá para cravar isso? Bom, eu acho que metade do pelotão considera o Marc Marquez favorito desde o momento em que ele foi anunciado como piloto de equipe da Ducati, né? Acho que metade ali não precisa. Se eu não me engano, foi o Mira, o Marini, que no ano passado já falaram, o Marquez é o campeão. Então, eu acho que não faria diferença se ele tivesse sido o primeiro ou o último no teste. Para todo mundo, ele já ia ser o favorito, porque a gente está falando do Marc Marquez, né? A gente está falando do Marc Marquez da melhor moto do momento. Então, você não tinha muito como fugir deste rótulo. Eu acho que ontem ele deu uma exibição de força com o tempo, porque ele fez uma volta lançada muito boa, né? Ele massacrou o pobre do irmão, que o Alex Marques tinha sido um protagonista. Aliás, o Alex foi um protagonista durante toda a pré-temporada, ele teve sempre ali entre os ponteiros. E aí ele tinha fechado, né, na Malásia na frente, e agora rola uma disputa entre os dois, mas que foi alimentada pela Gresini. Não é uma questão familiar. A Gresini brincou que no ano passado, quando eles se despediram do Marques, eles avisaram para ele que eles iam terminar o campeonato na frente dele. E aí eles terminaram na frente dele no teste pós-temporada, depois terminaram na frente de novo na Malásia, e aí só agora que o jogo virou. Tanto que a gente já viu algumas imagens, né, do Marques mostrando o dedo para o irmão ou para a garagem da Gresini. Não é porque está sendo mal educado, porque eles estão se valendo dessa aposta. Quando foi lá em Barcelona, a Gresini foi para frente do box para mostrar para ele que eles tinham conseguido fazer a parte deles nessa aposta. E aí agora o jogo virou. Mas hoje, o que ele mostrou de força foi em ritmo de corrida. Nem todo mundo fez simulação de GP mesmo, muitos dos pilotos fizeram simulação de sprint. E aí, por exemplo, foi Marco Bezzecchi e Joan Mir, de Honda, que se destacaram. Mas em termos de corrida longa, o ritmo do Marc Marquez foi um tanto quanto impressionante, mais de um segundo melhor do que o ritmo que o Martin mostrou na pré-temporada do ano passado, também em simulação de corrida. Mas, se você perguntar para o Marc Marquez quem é o favorito, ele empurra a bola para o Pecco. O Pecco brigou pelo título nos últimos 4 anos, ganhou 2, eu vou ser o segundo. Tô falando a verdade? Obviamente não, mas foi essa a história que ele contou hoje no fim do teste. Mas acho que se ele ganhar, vai ser uma das melhores histórias, né? Desculpa a repetição, mas da história da MotoGP, porque a gente está falando de um cara que sofreu tudo que sofreu, que encontrou um caminho numa equipe familiar para voltar né, para o topo, para ir para uma equipe de fábrica, e aí de repente ele chega e ganha o título, e aí vai ser o 9º título da carreira dele, né, empatando com o Valentino Rossi, então tem uma história e tanto. Mas se perder também, não vai ser uma história menor, porque vai ser uma história de alguém, independente de quem seja, que conseguiu vencer um gigante. Então, acho que a MotoGP está aí esse ano para um 2025 que, independente do resultado final, vai ficar marcado na história. Mas acho que o Marc Marquez, por ser Marc Marquez, por aquilo que a gente já viu ele fazer, ele parte, obviamente, como favorito. Eu só não gosto quando as pessoas colocam como se o Pecco não fosse mostrar nenhuma resistência. Porque eu acho que o que a gente viu ao longo da história, talvez o Pecco não seja um piloto fenomenal, né, desses pilotos que
que nascem a cada geração para dominar o mundo e tal. Mas ele é um baita de um piloto, né? O cara venceu 11 corridas no ano passado e não é como se ele não tivesse um rival. Ele tinha um rival fortíssimo no Jorge Martin. Os dois tinham motos excelentes. Talvez o Mark Marques não estivesse no mesmo nível de rivalidade porque a moto dele estava um nível atrás. Mas mesmo assim, quando ele encontrava condições de, né, diminuir essa diferença entre GP23 e GP24, ele estava ali. Mas o Pecco fez um campeonato excelente. Os 2 títulos do Pecco foram muito, muito bem batalhados e conquistados. Então, eu não gosto quando as pessoas colocam como se ele não fosse apresentar resistência, como se ele fosse ficar sentadinho na cadeira e falando, vai lá, querido, ganha você que eu vou ficar aqui assistindo. Não acho que isso vai acontecer. Pode ser que ele seja derrotado. Para muita gente, isso é o cenário mais provável. Mas ele não vai ser derrotado sem batalhar. Pode ser que a batalha não dê certo, mas que ele vai lutar, ele vai lutar. Ah, sem dúvida, né, Ju? Porque, primeiro, né, ele é um campeão, como diria Jorge Lourenço, né? Ninguém é bicampeão do mundo à toa, né? Então, o cara é campeão, brigou no passado, enfim, né? E tudo mais. É o cara da equipe, né? É o cara que já está na Ducati há muito tempo, é o cara que é italiano, né? Então, assim, é o cara da equipe, né? E é um grande piloto. Então, assim, a disputa entre eles precisa acontecer, na verdade, né? Se ela não acontecer, é muito estranho, mas ela precisa realmente acontecer. Ô Carol, o que achamos, hein? Mark Marques já é favoritaço, ou ele é favorito, mas assim, o Pecco também. Diz para mim. Eu tô mais por essa última opção, eu acho que com certeza a combinação Marc Marques na Ducati de fábrica, na Ducati mais atualizada, digamos, na melhor moto, é um combo muito interessante, é um combo que coloca as expectativas lá em cima, mas eu também não acho que o Pecco vai simplesmente deixar ele chegar tomando conta de tudo. O Pecco, como a Ju disse, um piloto que ganhou 11 corridas ano passado, ele pode não ser da nível, sei lá, o próprio Marques ou o Valentino Rossi, que a gente falou um tempo atrás, mas ele é um ótimo piloto. Eu acho que ele, dos 2 títulos que eu dos 2 títulos, não necessariamente dele, mas que eu considero que foram excepcionais, o de 2023 e o ano passado, ele mostrou que a briga vai até o final, que a briga 2023, ele sofreu um acidente, uma moto passou por cima da perna dele, ele foi lá e conseguiu ganhar o campeonato do mesmo jeito, sabe? Então eu acho que não dá para simplesmente descartar um piloto desse. A gente já viu os embates dos dois na pista no passado, quando o Marques já estava com uma Ducati, não necessariamente do mesmo nível, mas já mostrou que tem uma coisa ali. Eles já disseram que nada vai mudar só porque eles estão da mesma equipe, eles vão continuar fazendo essas disputas na pista, e eu acho que é isso que a gente quer ver, porque nada mais interessante do que 2 pilotos de alto nível. O Marques voltando para esse patamar, e o Pecco já, né, bicampeão, já disputou o título ano passado até praticamente o final. A gente ter esses 2 caras disputando na mesma moto, com o mesmo equipamento, os dois também levemente assustada com o fato de que os dois eram feedbacks parecidos, uma sincronia muito interessante. Tem tudo para ser uma grande temporada e tem tudo para a gente ter vários embates deles na pista. E assim, eu também não acho que eles vão aliviar um para o outro, é aquela coisa. São companheiros de equipe, mas a gente espera uma disputa justa, uma disputa honesta na pista. E eu acho que tem tudo para ser uma ótima temporada, tem tudo para ser um campeonato bem interessante, já que a gente tem, eu acho que esses 2, com certeza eles são os protagonistas dessa temporada, justamente porque a gente vê no resto do grid muitas mudanças, gente trocando de equipe, uma coisa muito mais misturada, que talvez essa demora para se adaptar desses outros caras faça com que o Pecco e o Mark Marques consigam se distanciar um pouquinho mais rápido de todo mundo. Olha, concordo com vocês, eu acho que vai ser uma briga muito parelha entre os dois, mas eu não posso deixar de perguntar, porque assim, tá muito na cara, né? A gente precisa perguntar isso, desculpa. Porque, né, todo mundo vestido vermelho, né? Então lá na Ducati, o Pecco, o Marques.
lá na Fórmula 1, o Hamilton o Leclerc está saindo, o Charles Leclerc está saindo perdendo nessa balança, né? Porque ele não é campeão ainda, então desculpa aí. Mas não dá para a gente, sabe, esse paralelo não dá para não fazer, né? Então, assim, o cara que é multicampeão, né, recordista e coisa e tal, lá na Ferrari, e o Marcos também, né? Multicampeão, tentando também retomar, né, esse caminho de vitórias, de títulos e tudo mais. Ô, Ju, quem vai se dar bem nessa história, hein? A imprensa italiana, né? A imprensa italiana vai curtir um ano. Os caras estão... É verdade. Olha, imagina os níveis de audiência. Vai ser um embate interessantíssimo, viu? Eu acho que no caso... comparar, né? No caso da Ferrari, eu acho que o Hamilton não tem uma resistência da Itália, né? Eu acho que as pessoas gostam do Hamilton e tal. O Marc Marquez, parte dos italianos tem um pouquinho de pezinho atrás com ele por conta da rivalidade com o Rossi e tudo mais. Então, os que são mais rossistas mesmo não gostam do Marc Marquez e vão torcer o nariz para ele. Mas os outros... E outra, né? Eu acho que você também já teve frente a frente com o Marquez, né? Acho que o Marc Marquez, ele sabe conquistar as pessoas, né? Ele é aquele cara que sabe estar ali presente, que sabe brincar, que sabe atrair as pessoas para ele. Eu acho que ele vai fazer isso com a Ducati também. Então, acho que não vai demorar muito para ele conquistar a parcela da torcida que não está tão determinada assim, né, a odiá-lo, que está assim, não sei se eu gosto desse cara, deixa eu pensar assim. Então, acho que vai ficar um clima legal, mas eu acho que é curioso, né, que tenha acontecido para essas duas marcas, né, italianas, vermelhas e tudo mais, esse momento da história de você ter os dois pilotos que são ali entre os maiores do mundo para vestir as suas cores. Eu acho que eles chegam em momentos diferentes, né? Eu acho que o Hamilton ele viveu uma fase ruim, não por ele, por conta do equipamento, que não estava ali entregando aquilo que ele precisava para manter o mesmo nível dos últimos anos. O caso do Marquez é diferente, porque o Marquez, eu acho que ele fez algumas escolhas que não ajudaram, né, nos últimos anos. Teve a lesão, e aí tentou voltar rápido da lesão, e aí acabou virando uma bola de neve. Sabe que nas minhas férias, o meu pai precisou passar por uma cirurgia, e aí o médico do meu pai, ele é o Dr. Thiago, ele gosta de esporte motor. Então, o dia que eu fui com meu pai no médico, a gente ficou conversando sobre o caso do Marc Marquez. E aí ele estava me explicando o lance da janela mesmo. E é real, tá? Eu achava que era piada mesmo, mas não, é real, porque o osso que ele quebrou, ele tem movimento de torção, né? Por causa de você fazer um movimento assim. Então, é real, ele não é que ele quebrou na janela, mas a janela, quando dá um movimento de torção... Não foi o Miguel, né? Não foi, era real. Eu fiquei olhando e falei, caramba, não imaginava, achava que era tipo a história que contaram só pra gente acreditar, mas não, porque na hora que você faz o movimento, o osso tem esse movimento de torção mesmo, então a gente pode culpar a janela tranquilamente. Não foi culpa da janela, obviamente, mas aconteceu ali. E aí eu acho que o cenário do Marc Marquez envolveu essa reconstrução física, né? De ele chegar a um ponto em que ele achava que ele não ia mais conseguir. Ele foi para a Gresini em busca dessa resposta, né? De saber se ele ainda era ele. Acho que não teria equipe melhor para ele fazer isso, porque a Gresini é uma equipe que, infelizmente até, ela tem no DNA dela essa reconstrução, né? Porque ela teve que se reconstruir depois da morte do Daijiro Kato, ela teve que se reconstruir depois da morte do Marco Simoncelli, e ela teve que se reconstruir aí muito mais depois da morte do Fausto Gresini. Então, acho que é uma equipe onde ele encontrou tudo o que ele precisava. Ele encontrou um ambiente amoroso, ele encontrou gente que confiava nele, assim, de olho fechado, vai lá, a gente sabe que você consegue. Encontrou um engenheiro-chefe que conseguia, né, fazer o que ele precisava fazer, apesar dos anos todos que ele trabalhou com o Santi Hernandes. Então, ele teve tudo ali à mão para ele voltar a ser ele. E aí conseguir esse contrato de volta. A própria Gresini deixou claro que sabe que vai sentir falta dele, que, né, provavelmente não vai estar no mesmo patamar de resultados nessa temporada, mas prometeu que se ele for campeão, ela vai estar lá embaixo comemorando com ele o campeonato, porque a Gresini faz parte dessa história também. Acho que o Hamilton não teve essa necessidade, né, de ir por um meio de caminho antes de chegar a um outro patamar. Acho que a oportunidade
de ter um piloto como o Hamilton na Ferrari, acho também que a Ducati se interessaria pelo Marques, mesmo se ele fosse saindo da Honda. Mas talvez ele não fizesse essa transição, porque ele precisava de um ambiente mais calmo para ter a resposta que ele buscava primeiro. Então, acho que tem essa diferença de cenário, né? O Hamilton foi impactado por um problema de equipamento, o Marques por um problema físico que está superado, tá recuperado, tá inteiro, tá bem, tá forte, tá tudo bem, né? Não é um problema mais a lesão. E aí agora é ver qual dos dois. Acho que a gente vai se deliciar, mas provavelmente a gente não vai se divertir tanto quanto a imprensa italiana. Eu acho que eles é que vão sem dúvida, levar sem essa dúvida. muito melhor. Ô Ju, me fala uma coisa. Eu não cheguei a ver isso, mas o Marques já fala italiano? Ele já falava antes, não era de... já falava antes, tá. No paddock da MotoGP tem muito isso, né? A galera ali falar italiano. É verdade, é verdade. Apesar dele ser muito de mais... uma equipe... A equipe dele era muito espanhola, ele tinha muita gente japonesa trabalhando dentro, mas ele já falava italiano de antes. Aliás, a MotoGP, eu acho que o cursinho de idiomas ali, ele funciona muito bem, porque o Pecco também fala espanhol, então a galera ali se vira em várias línguas. Ninguém muito supera parecido, né? Muito perto. Fala muitas coisas. Exato. E acho que o grande problema, né, que não sei quem teve a ideia de deixar o latim morrer, mas se a gente tivesse aprendido latim na escola, a gente ia saber lidar melhor com o espanhol, com o italiano também, então teria facilitado a nossa vida, né? Porque a raiz é aquela, verdade. O resto fica tudo ali meio ao redor, né? Então acho que teria sido mais fácil. É muito mais fácil mesmo. É muito mais fácil, de verdade. Agora... mas ele já falava, então o idioma não é um problema. Então já é um bom passo. Né? Já chegou chegando ali. Já chegou chegando, né? Já integra ali melhor e tudo mais, né? Porque o Hamilton, né, no momento que passa alguma coisa que... falando alto, o Hamilton está aprendendo, né? O italiano, ele até fez um discursozinho lá, olhando no celular e tal, ontem na fábrica lá, o pessoal ficou tudo alucinado, de verdade. O Hamilton está trabalhando firme aí para conquistar a Ferrari, né? Mas antes de a gente falar um pouquinho mais sobre isso, e só para não deixar escapar ainda a pré-temporada da moto, é importante falar também sobre os coadjuvantes, né, Ju? Porque assim, o Jorge Martin, que é o campeão, né, o cara sofreu um acidente fortíssimo, né, no primeiro dia, né, da pré-temporada, lá com, sei lá, 5 voltas. Tem 2 horas de treino, ele deu 13 voltas. Então, no começo ali do coisa, ficou fora, né? Perdeu um tempo grande, né, de adaptação, de desenvolvimento da trilha. Então, assim, é uma incógnita completa como vai ser esse início, né, do Martin na Aprilia. Mas houve algumas surpresas, né, também positivas até, né, Ju? A Yamaha e outras coisas. Mas eu vou passar para você trazer um panorama geral dos coadjuvantes da MotoGP. No caso da Aprilia, eu acho que o cenário ficou especialmente ruim, porque assim, o Martin tinha feito 13 voltas, ele tinha feito o teste do ano passado, fez 13 voltas dessa vez, mas ele não tinha colocado a mão na moto de 2025. Então ele só vai conhecer a moto nova efetivamente no primeiro treino livre, considerando que ele volte, né, para o primeiro treino livre da Tailândia. Porque como ele era... As equipes normalmente fazem isso, né? Eles levam as 2 motos e aí eles começam com a do ano anterior, que já está pronta, não tem mais o que mexer naquela moto, e aí eles para fazer um comparativo, para entender assim onde você evoluiu. Então ele estava aprendendo com a moto de 2024, e aí deu tudo errado, e aí atrapalhou a vida da Aprilia consideravelmente, porque dos 4 pilotos que ela tinha, 50% ela perdeu nas primeiras 2 horas do teste da pré-temporada, porque o Raul Fernandes também caiu, e aí também teve fratura na mão e no pé, também precisou passar por cirurgia, só que o Raul voltou para essa semana, não é? Nossa, meu Deus, ainda bem que o Raul voltou, porque a parte grossa do trabalho mesmo ficou nas costas do Bezzecchi. O outro piloto era o Ayogura, que é novato, então você não pode exigir muito de um cara que está chegando na MotoGP que ele te ajude a tomar decisões. Mas eles ficaram bem satisfeitos com o trabalho que o Bezzecchi fez. O Bezzecchi hoje terminou o teste muito bem, foi rápido, foi forte e tudo mais. Então acho que ele conseguiu dar conta desse recado, mas também foi difícil para ele, porque basicamente
estando sozinho ali na posição de tomar decisões de uma moto que você também não conhece, né? Ele também era um piloto que vinha da Ducati. Agora, das outras, eu acho que a KTM mostrou algumas coisas boas, outras nem tanto. Acho que Pedro Acosta é o ponto forte. Eu fico um pouco decepcionada com o Binder, porque eu esperava um Binder um pouco mais próximo dele aí. Eu acho que o Binder continua meio que na pegada do ano passado. Agora, na Tech 3, eu acho que o cenário tá bem ruim, porque o Enea Bastianini meio que já deixou claro que assim, o estilo de pilotagem dele não serve para KTM. Então, ele vai ter que mudar, e mudar estilo de pilotagem é mais complicadinho, né? Demora um pouco mais. O Vinhales hoje até que ele cresceu na parte final do treino, mas não diria que dá, nossa, olha, então agora resolveu o problema. Acho que não. Acho que a KTM está num ano mais difícil, especialmente pela questão financeira, né? Para quem não sabe, a KTM fábrica, não a KTM equipe, está cheia de dívida, está com uma dívida muito, muito alta. A Justiça já ordenou a venda da fatia de 51% das ações que eles têm da MV Agusta. Então tem muita coisa ainda para correr na KTM para saber se vai sobreviver. Mas, do outro lado das equipes japonesas, eu acho que tem motivo para a gente olhar com animação. A Yamaha foi muito bem na Malásia, ela conseguiu uma evolução ali de 8 décimos entre um ano e outro. O próprio Quartararo disse que entre 2019 e 2024 eles tinham melhorado 6 décimos, e aí agora de um ano para o outro eles melhoraram 8, então tinha sido um salto importante. Eles não foram tão vistosos nesse teste da Tailândia, mas o Quartararo reclamou o tempo inteiro que ele não gostou de nenhuma das opções de pneu dianteiro que tinha, então talvez seja uma coisa mais atrelada à Tailândia, mas de qualquer forma avançou tanto que a própria Ducati colocou o Quartararo como o principal rival para essa temporada. O Rins também, né, ele não foi mal, mas ele também não teve um momento de tanto brilho quanto o Quartararo. Mas a chegada da Pramac para ser equipe satélite acho que é um bom ponto e vai ajudar nesse desenvolvimento. E o Jack Miller até que foi bem, né, mostrou algumas coisas interessantes ali no treino. E a Honda também conseguiu uma evolução. A Honda hoje fez uma boa simulação de corrida sprint com o Mir. Eles estão muito mais satisfeitos, mas o que eles tinham apontado até então é que a gente evoluiu, mas o restante evoluiu, então a diferença vai ficar mais ou menos na mesma casa. Eu acho que a pré-temporada dá alguns indícios, mas uma leitura mais profunda mesmo, a gente vai precisar esperar o começo do campeonato, as primeiras 2, 3 corridas, para a gente entender efetivamente onde está todo mundo. Mas o fato é que a Ducati segue reinando, a KTM, a questão da grana eu acho que é o que mais pega nessa temporada, se eles vão ter dinheiro para continuar se desenvolvendo ou não, se eles vão ter condição de manter esse nível. A Aprilia eu acho que tá meio incerto, porque sem o Martin a gente não tem essa noção de, mostrou tudo que podia ou não. A gente não sabe se é ele ou se é o Bezzecchi que vai ser o cara que se entendeu melhor com a moto, que vai ser mais forte com essa moto. Então fica meio que no escuro. Agora, no campo das japonesas, a gente, enfim, começa a ver alguma luz no fim do túnel, né? Já era a hora. Verdade. Olha, eu tô bem surpresa, viu, com algumas pessoas e algumas marcas também na MotoGP. E eu tenho a impressão, Viju, que não vai ser assim tão, sabe, um passeio no parque, não. Eu acho que ao longo da temporada as coisas também se equilibram, né, naturalmente também. Mas o fato é que, por exemplo, a KTM está com esse problema financeiro, né, básico. Isso deve afetar. Padaria, inclusive. Exatamente. No dia que apresentou, né, a KTM, acho que você estava de férias, que era o Pedro Cuenca. E ele falou assim: olha, eles fizeram uma apresentação de pouquíssimos segundos, sabe? Nem o assessor estava, ninguém estava, sabe? Uma coisa. Mas olha só, absurda. A apresentação da KTM, ela tem essa coisa de não é uma apresentação legal, assim. Eles normalmente fazem um vídeo gravado, é um vídeo até que bem produzido e tal, mas é um vídeo gravado. Agora, o que eles fizeram nesse ano, eles economizaram no designer, né? Porque eles pagaram um só para fazer 2 layouts. Então, a diferença de layout entre a KTM e a Tech 3 é uma coisa ridícula, porque tá lá na parte final da moto e é um patrocinador. É a única diferença. O resto é igual. Então, eles economizaram nisso. Vamos economizar pagando só um designer, e aí o layout que ele fizer, a gente mete nas 2 motos e tá tudo bem. Então, acho que vai ser difícil diferenciar. E ontem me perguntaram como é que eu estava me preparando. Aí eu falei que eu já tinha ido no oftalmo recentemente e que eu apertei os parafusos do meu óculos, porque é o que tem para hoje, né? Não vai, né? A moto é idêntica. Exatamente. A gente não teve grandes mudanças de layout nesse ano, né? Acho que tirando a Honda, que foi a que mudou de verdade. Só a Honda, né?
Mudar mesmo só a Honda. Só a Honda. A Ducati é quase igual. A Yamaha é muito parecida. A Aprilia também não tem grandes diferenças. Não mudou muito, a KTM, né? É basicamente igual. Então, a Trackhouse mudou, o que é uma pena, porque o layout da Trackhouse é pavoroso, pelo menos para mim é pavoroso. Mas acho que nem eles gostaram, porque eles já deixaram claro que esse é o layout corporativo. E que se eles conseguirem um patrocinador, ele vai mudar ao longo da temporada. Então, acho que o corporativo ficou bem ruim. Não gostei, não. Mas eu não gostei teremos. Vamos ver. Eu não gostei muito, eu não gosto muito, embora, né, da VR46. Também não gosto. Eu acho muito esquisito. É muito feio. Também não vamos gosto. Falar a verdade. Eu acho que ela podia ser inteira amarela. Coisa horrorosa. Carol. A cara de Carol. Difícil, gente. Fala, cara. Até 2 anos atrás, ela era muito bonita, mas chegou esse patrocinador novo que é vermelho, branco, uma coisa que fica... É uma loucura. Uma coisa terrível, não combina, sabe, essas coisas, não faz sentido. Então, nada que eles fizerem ali vai dar certo. Não vai funcionar. Não, pena, né? Porque, assim, mas eu já desisti também. Designer, cara, o Drude, todas as vezes que ele fez coisas lindas, como é que faz esse negócio horroroso? Eu também não gosto, não. Ai, horrível. Não, horrível. Infelizmente. Terrível. Mas, olha, eu queria falar um pouquinho sobre o lançamento da Fórmula 1, mas também fazendo um paralelo com o que a MotoGP fez. Então, assim, na próxima terça-feira, no dia 18, a Fórmula 1 vai fazer uma apresentação coletiva, né? Todas as equipes vão participar, vão levar os pilotos, vão apresentar a pintura dos carros, né? Vai ser um lugar fechado, vai ser em Londres, né? Com ingressos esgotados, mas a Fórmula 1 vai transmitir isso em suas redes sociais, e, enfim, em todos os lugares. O Grande Prêmio vai fazer também, vai acompanhar esse lançamento aqui no canal do YouTube. Então, portanto, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, acione o sininho aí para você não perder também nada do nosso conteúdo, em comemoração aos 75 anos aí de história da Fórmula 1. Então, muita gente vai usar também esse lançamento para apresentar as suas criações, né? Assim, eu duvido que alguém vá apresentar mesmo o carro, para falar bem a verdade. Eu acho que são as pinturas mesmo, mas vai ser a Fórmula 1 está prometendo um grande espetáculo aí. A MotoGP, que já tinha falado sobre isso antes da Fórmula 1, inclusive, né? Apresentou também a sua temporada, as motos, as equipes, tudo, lá na Tailândia, que é um mercado muito importante para a moto, né? Para a indústria das fábricas de motocicletas, né? No mundo inteiro. Então, assim, porque tem muita moto na Tailândia, né? Como vocês podem imaginar. Então, assim, mas foi um evento aberto, né? Foi um evento na rua, as pessoas puderam ver as motos de mais de perto, os pilotos também participaram, eles andaram com moto de rua, né, Ju, também? Ou fizeram uma apresentação assim. Nem todo mundo conseguiu andar, né? Algumas quebraram ali, mas... Sempre tem um perrengue, né? Nunca sai 100%, né? Mas foi bem interessante essa apresentação da MotoGP, já serviu como uma grande pista de testes, né? Assim, eu acho que no final deu tudo certo, né? Porque estava muito cheio, foi num lugar turístico, né? Num ponto muito turístico lá, e tal, em Bangkok, e as pessoas compareceram, né? Compareceram mesmo, os pilotos também entraram na brincadeira, então foi bem carisma, como a Ju falou no começo. Mas a Fórmula 1 vai optar por um lugar fechado, pois Londres, né? Londres no inverno. Né? Porque na MotoGP era grátis. Então, né? Na rua, aberto, né? Ao público, não precisou pagar nada, e coisa. Um lugar que tem uma temperatura mais. Embora seja muito quente, né? Mas assim, dá para você fazer um negócio desse. Agora a Fórmula 1 vai escolher Londres no inverno, né? Que é terrível, né? Chove, enfim, tá frio, aquela coisa que tu vai fazer dentro de um lugar fechado. Eu estou muito curiosa para ver como que isso vai acontecer, né? Vai transmitir, enfim, como a gente já falou, mas eu acho que a Fórmula 1 pode aprender alguma coisa com a MotoGP, principalmente os pilotos, né? Precisa ter o envolvimento dos pilotos. Eu acho que os pilotos precisam abraçar essa ideia para dar certo, né? O que você acha, Carol? Eu concordo, Eva. Eu acho que
eu sinto que a Fórmula 1 tá indo por um caminho que eu não acho que ela deveria. Essa coisa de ser um evento bem restrito. A gente sabe, a Fórmula 1 tem essa coisa de se colocar num status, nossa, somos de elite, uma coisa meio restrita, assim. A gente sabe que esse é o posicionamento praticamente da marca. A gente sabe como a Fórmula 1 trata influenciadores, pessoas famosas, celebridades, e quanto ela dá abertura para essas pessoas e menos para o seu público. Aí fica a cada um achar se é certo ou errado. Eu, particularmente, acho errado, mas entendo que é ali que está o envolvimento, que é ali que está o engajamento que eles precisam de fato para ganhar relevância com essas pessoas e com o público dessas pessoas e tentar alcançar mais gente. Mas eu acho que o caminho da MotoGP é muito mais legal para quem de fato acompanha e ama a categoria, o acesso aos pilotos, o acesso às equipes, tá ali, tá fácil, tá no meio da rua, do nada acontecendo. Eu acho mais interessante esse caminho, mas entendo, claro, que a Fórmula 1 se coloca nesse lugar, se coloca nesse status. Eu acho que os pilotos da Fórmula 1 tendem a bancar menos essas ideias, justamente por saberem que é uma coisa muito mais exclusiva. Eles sabem que não é de fato os fãs que eles vão encontrar ali, é só uma coisa mais posada, uma coisa mais exibicionista do que de fato um contato, uma troca ali. Então eu acho eles tendem a apoiar muito menos as histórias. A gente viu o Verstappen já brincando, nossa, eu acho que eu vou estar doente essa semana. Eles ficam tentando arrumar algumas desculpas para não participar, porque a gente sabe que vai ser breve. Eu tava aqui tentando guardar essa palavra, não usar direito, mas vai ser. A gente não tem como escapar de uma breguice. A gente vai entender se é uma breguice pro lado bom ou se é uma breguice constrangedora, uma coisa terrível. Veremos na terça-feira, mas de um jeito ou de outro eu acho que vai ser um pouquinho brega. Veremos se a Fórmula 1 vai gostar desse formato, quem sabe pro ano que vem já seja diferente. Veremos, vamos ter que acompanhar para ver se de fato vai ser brega para um lado positivo, tá, não tá aceitável, tá legal, ok. Ou se vai ser uma coisa extremamente constrangedora, a gente vai nem conseguir olhar a cara do. Imagina o Verstappen ali naquele palco, uma coisa. Gente, não consigo. Veremos. Veremos. E aí, Ju, rapidamente, vai ser bom? Vai ser um carisma, uma breguice legal ou tá com cara de ser, sabe, meio constrangedor? Que achamos, hein? Eu acho que vai pro constrangedor, porque eu acho que parte do princípio de que tá errado, você. Qual é o objetivo do evento, né? Porque o objetivo da MotoGP era aproximar do público. Eles estavam ali para isso, eles estavam ali para tirar foto, distribuir autógrafo e jogar merchandising né, arremessar para todo mundo. Era para isso que eles estavam lá, para conquistar pessoas. Qual é o objetivo do evento da Fórmula 1? É só mostrar pintura? Então, eu acho que a questão é essa. Eu acho que botar o esporte mais perto do público, eu acho que tem mais valor. Né? A partir do momento que o cara estava andando na rua e ele encontrou um tuk-tuk puxando uns protótipos, ele ficou olhando e falou assim, caramba, que legal, quero ver isso daí. Né? O cara estava no templo de mármore, encontrou o grid inteiro montadinho lá, e ele ficou olhando e falou, o que é isso? Sabe, desperta a curiosidade de alguém, então você atrai alguém. Acho que essa é a. Eles até destacaram que a gente não tem condição de correr no centro da cidade, então que é a alternativa para a gente estar no centro da cidade. Então acho que o objetivo é esse. Eles foram para um país que é muito receptivo, um país que gosta muito da MotoGP, que não é só a questão do mercado. O público tailandês é apaixonado pela MotoGP. Então acho que eles foram retribuir um carinho. E aí eu acho que isso agrega valor ao espetáculo, independente de se fosse legal ou não, teria esse valor de você estar naquele lugar. Mas os pilotos também compraram muito a ideia e eles foram todos muito espirituosos, né? O Bastianini tinha quebrado a moto, então ele não conseguiu passar pelo lugar de contato com o público antes de subir no pódio. A hora que ele subiu lá, ele desceu e falou, eu vou lá ver eles. E aí o Vinales foi também, eles passaram mais tempo ali com os fãs. Então, acho que eles tiveram esse cuidado, e os próprios pilotos destacaram que a gente sabe que tem o esforço da MotoGP em popularizar o nosso esporte, e a gente tem que estar aqui, a gente tem que ajudar. O Mark Marques foi a estrela, obviamente, porque a moto quebrou, ele teve que fazer um pedação a pé, e aí ele foi correndo que nem maratona de São Silvestre, que o cara vai correndo de um lado para o outro para ele poder ir cumprimentando as pessoas. Ele chegou com meio metro de língua para fora, chegou, mas fez essa parte dele, né? Então acho que tem que ter o envolvimento de todo mundo, mas eu sempre acho que o melhor é você tentar se aproximar das pessoas, e a partir do momento que você faz num lugar fechado, vendendo ingresso, eu acho que você restringe um tanto quanto mais. Você não deve ter levado para lá ninguém diferente do que você levaria para uma corrida.
É verdade. Olha, vamos esperar para ver o que vai acontecer na terça-feira, como eu disse, né? A gente também aqui no Grande Prêmio vai acompanhar tudo, então não, para você não perder nada, se inscreva aí no nosso canal, se você ainda não fez, acione o sininho e deixe um like, né? Curta essa atração que foi demasiadamente boa hoje, né? Foi, olha, show de bola. Ó, deixa nos comentários também a sua opinião sobre a McLaren, sobre a Williams, Marc Marques, a Ducati, a MotoGP, o lançamento da Fórmula 1 que a gente gosta de ver. Se você também não faz parte do nosso clube de membros, esse é o momento, viu? Nós temos muitos benefícios. Se torne um membro da nossa comunidade. Se você está vendo esse programa pela GPTV, espalhe essa notícia também. Hoje nós já estamos, além de LG e TCL, na SoPlay, tá? Então, ó, o Grande Prêmio expandindo aí os seus tentáculos, né? Por hora, eu agradeço demais a Juliana Tesser, a Carol Virgílio, que fizeram esse programa comigo, e a gente volta na semana que vem.